Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. É impressionante como Deus vai colocando todas as coisas numa mesma direção e na direção do Espírito Santo de Deus. O Júnior começou com um cântico. Ele diz que o cântico é antigo, mas ele aprendeu agora. Eu não acreditei muito nessa história não, né? Mas tudo bem, né? Falando a respeito de como é bom servir ao Senhor. O presbítero acabou de nos ministrar uma palavra de dízimo e oferta que fala de compromisso com o Senhor. É interessante como Deus vai conduzindo todas as coisas. Eu gostaria nessa noite de colocar, junto com os irmãos, algumas coisas que Deus tem falado já há algum tempo ao meu coração. Tem falado a respeito de oração, e eu tenho ouvido muito sobre oração aqui nessa unidade. Tenho ouvido ministrações como da irmã Paola, que fala de nós olharmos para o céu, andarmos na terra com nossos olhos postos nos céus. E palavras como essa vêm confirmando coisas que Deus tem escrito nas tábuas do meu coração. E eu gostaria de começar essa noite no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Enquanto você vai abrindo, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor continue conosco, que o teu Espírito Santo continue na condução, na direção de todas as coisas, que teu Espírito Santo fale no mais profundo do nosso ser, abra os olhos do nosso entendimento, e que possamos, Senhor, ó Pai querido, absorver, Pai, toda a essência da tua palavra nessa noite, Pai. Se a tua palavra diz que nós somos como ramos enxertados na videira, e estando na videira nós queremos receber, Pai, dessa seiva, deste alimento que é a tua palavra, e poder, Senhor Deus, produzir frutos no reino espiritual, Pai, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e vendo manifestar sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Por isso, Senhor, faça, Senhor, neste local, a tua vontade, Senhor, ó Pai, nesse tempo que nos resta, Senhor Deus, nessa casa de oração, Pai. Assim nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Você encontrou o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41? Amém? O Evangelho de João, capítulo 11, vai falar a respeito da enfermidade, da morte e da ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. E se nós formos ler toda esta passagem, a palavra de Deus diz que Marta e Maria vão mandar pedir para avisar a Jesus que Lázaro está enfermo. Jesus vai se demorar a estar junto com Marta e com Maria e com Lázaro. E nessa demora, Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles precisariam voltar, porque Lázaro dormia. E os discípulos naquele momento não compreenderam o que Jesus estava dizendo, quando ele disse que Lázaro dormia e que ele voltaria para despertá-lo. E então Jesus vai falar abertamente com eles, Jesus vai deixar claro que Lázaro havia partido. E quando Jesus volta, as irmãs vão ter a mesma palavra e vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E então Jesus vai dar uma palavra dizendo que, olha, que se creres, verás a glória de Deus, o teu irmão ressuscitará. E a irmã de Lázaro vai dizer assim: Senhor, eu sei que naquele dia, no último dia, o meu irmão ressuscitará dentre os mortos. Mas Jesus não estava falando do futuro. Jesus não estava falando de quando vier o arrebatamento da igreja, um dia que todos os santos se apresentarão ante a presença do justo juiz, para serem separados os bodes das ovelhas e daqueles que entrarão no gozo do seu Senhor. Mas Jesus estava falando que ali haveria uma ressurreição. E quando nós chegamos nesse versículo 41, é interessante a forma que Jesus faz a sua oração. É interessante e nos chama a atenção, e chamou muito a minha atenção, a forma como Jesus coloca as suas palavras
em oração diante daqueles que ali estavam. E o versículo diz assim: e tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ou em algumas traduções, por me haveres ouvido. E é interessante que ele vai colocando já este versículo de uma forma de agradecimento, porque Deus já havia ouvido aquilo que ele havia dito ao Pai. Então nós entendemos que quando Jesus está dizendo, olha, Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo, Jesus já tinha ciência do que haveria de acontecer. Jesus já tinha conhecimento do que estava acontecendo e ele já havia apresentado diante do Pai e o Pai já havia lhe respondido para realizar a sua vontade naquela situação. Então nós olhamos e vemos que Jesus, ele não vivia de acordo com as condições, com as situações, com as provações, as tribulações, com as adversidades que iam acontecendo. Ah, Lázaro morreu, e agora, Pai, o que eu vou fazer? Lázaro está ali, está morto. Não. Nós podemos deduzir, imaginar que Jesus tinha uma íntima comunhão com o Pai, que ele sabia tudo o que estava diante dele, ele estava antecipado aos fatos, e ele vai dizer: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha só a convicção com que ele vai agradecendo ao Pai. Em seguida, o versículo 42, ele diz assim: eu sei que sempre me ouves. Olha a convicção, a certeza, a plena certeza de fé, que o Pai sempre o ouvia. E muitas vezes nós ficamos pensativos, temerosos. Será que o Pai me ouviu? Será que o Pai está me ouvindo? Será que o Pai está me vendo? Será que o Pai está vendo essa situação pela qual eu estou passando? Será que o Pai não está vendo que eu estou no meu limite máximo? Que eu estou como José no fundo do poço? Mas é aí que é interessante, que quando chegamos no fundo do poço, só nos cabe uma opção, e a opção é olhar para cima, porque para baixo não tem mais para onde ir. Chegou no fundo, no final, não há mais solução, não há mais forças, então só há uma possibilidade: elevar os olhos para os céus, de onde vem o fortalecimento, o socorro, de onde vem a provisão, de onde vem a libertação, de onde vem a manifestação do poder de Deus, queridos. E ele continua dizendo: e eu sei que sempre me ouves. E aí ele diz assim: mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele faz uma oração para que aqueles que estavam em volta ouvissem a sua oração e soubessem que o Pai ouvia as suas orações, que o Pai respondia às suas orações, e ele não ora agora dizendo obrigado porque me ouviste, porque ele tinha certeza que o Pai sempre o ouvia. E aí a palavra de Deus diz assim, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que nós temos em Deus, que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve e temos a confiança, a certeza de que Ele já nos ouviu, porque nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, a palavra de Deus diz que nós já alcançamos aquilo que nós temos pedido ao Pai, queridos. Por isso que quando Ele diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste, por me haveres ouvido. No original está dizendo bem isso, uma ação que já foi realizada no tempo passado, algo que já havia sido executado. Por isso, quando Jesus chega ali dizendo: Marta, teu irmão vai ressuscitar, porque Jesus tinha comunhão com o Pai, Jesus conhecia a vontade do Pai, Jesus andava na presença do Pai, e então ele sabia tudo o que haveria de ocorrer e de acontecer. Porque a palavra de Deus, queridos, lá no livro de Isaías, capítulo 11, se você puder abrir comigo, olha o que o profeta Isaías vai declarar a respeito da vinda do Messias. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Vou ler bem rapidinho para ganharmos tempo, irmãos. Que do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3, ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, daquilo que está diante dele, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ele vai dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, sobre o renovo, sobre o broto que viria sobre a terra, e o Espírito Santo de Deus repousaria sobre ele. Quando nós vamos no Evangelho de João, ali no capítulo 1, capítulo 2, a palavra de Deus diz que João Batista está ali batizando, e Jesus vem para ser batizado por ele. E então a palavra de Deus diz que João, quando viu Jesus vindo, ele vai falar assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na continuação ele vai dizer assim: eu não o conhecia, mas ele é primeiro do que eu. E ele vai começando a trazer a revelação, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, João Batista é concebido 6 meses antes da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. A probabilidade deles terem se conhecido na infância como pessoas, como crianças, existe, mas ele vai dizer: ele é primeiro do que eu, revelando a deidade de Cristo, a santidade, a divindade do Messias que havia de vir. E quando ele diz: eu não conhecia, eu não sabia quem era o Messias, mas ele tinha uma direção, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma direção de Deus, ele tinha uma profecia de Deus a respeito da vinda do Messias. E ele diz assim, que o Senhor, aquele a quem o mandou batizar com água, ele diz assim: aquele que me mandou batizar com água me disse que sobre aquele a quem vires o Espírito Santo de Deus descer e repousar e permanecer sobre ele, este era o Messias. E João Batista vai falar novamente: eu não o conhecia, mas eu vi o Espírito Santo de Deus em forma de pomba descendo sobre ele, repousando e permanecendo sobre ele, porque ele é o Cristo de Deus, ele é o ungido de Deus. É interessante, queridos, que João Batista é um homem do quê? Um homem de oração. Quando vai no capítulo ali de João, vamos perguntar para ele: quem és tu para João Batista? É Elias? Ele vai falar não. És um dos profetas? Ele vai falar não. Então quem és tu? Para que possamos responder àqueles que nos perguntaram. E João Batista vai dizer: é vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista sabia quem ele era, ele sabia que o Messias haveria de vir, e ele tinha a revelação de quem seria o Messias, porque era um homem que andava na presença de Deus. E quando pergunta: és tu um profeta? Não é uma pergunta lançada ao vento, não é uma pergunta dizendo: é mais um profeta? Não, porque os judeus sabiam da profecia. E se nós voltamos em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, diz: eu lhes levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. É Deus falando com Moisés. Eu levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. É o Senhor declarando, é uma profecia falando que o Messias viria, e ele não julgaria segundo a sua vista, não julgaria segundo o ouvir dos seus ouvidos, e ele tampouco falaria de si mesmo, ele não falaria de si próprio, mas ele falaria de toda a palavra que o Senhor ordenasse. Por isso, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para a vida de Jesus, como está lá em Lucas 22, 36 ou 39, que Jesus, como era de costume, ele vai junto ao Monte das Oliveiras, para quê? Para orar.
Quando ele vai escolher os 12 discípulos, a palavra de Deus diz que ele passa a noite toda orando para no dia seguinte ele chamar 12 homens que andariam na sua presença. Jesus Cristo era um homem que andava para falar a palavra de Deus, na palavra de Deus, e um homem que andava em oração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a palavra de Deus diz que Jesus, terminando de orar num certo dia, ele volta e os discípulos chegam para Jesus e vai dizer assim para Jesus, após ele terminar a sua oração, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: Senhor, Mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos a orar. Olha a referência que os discípulos têm do Mestre Jesus, aquele que estava constantemente em oração na presença do Pai, no secreto, no oculto, falando com o Pai, sabendo da vontade do Pai. E eles têm a imagem de João Batista, ensinando os discípulos a orar, queridos. E quando nós olhamos para a vida de João Batista não curou cego, não libertou nenhum cativo. João Batista, ele não curou um paralítico, ele não ressuscitou um morto, ele não abriu um mar, ele não transformou a água em vinho, ele não multiplicou pães e peixes, mas João Batista, ele sabia da vontade do Pai, porque era um homem que andava em oração, porque era um homem que andava na presença do Pai, assim como aquele que viria, ele veio para preparar o caminho do Senhor, amados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, todos os homens e mulheres bem-sucedidos na sua vida, na caminhada com Deus, eram homens e mulheres de oração, que entravam na presença de Deus. A palavra de Deus fala de Josué que quando Moisés ia até a tenda do encontro, onde a nuvem de glória descia, e Moisés saía daquela tenda e o seu rosto resplandecia de maneira tal que ele tinha que pôr um véu, para não ofuscar a vista do povo de Israel. Diz a palavra de Deus que Josué ele ficava ao lado da tenda, desejando ouvir Deus, desejando falar com Deus, desejando ter aquela experiência que Moisés tinha com Deus. Por isso que quando Moisés morre, Deus vai se apresentar para Moisés e vai dizer assim: Josué, filho de Num, Moisés é morto, agora tu levanta-te, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida, passar o Jordão. E Deus vai dando uma promessa: assim como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo todos os dias da minha vida. Anda na minha presença, medita na minha palavra de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas anda na minha presença, queridos. É esse que é o segredo, é palavra, é oração. Quando nós conhecemos a vontade de Deus através da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo de Deus, e nós temos conhecimento da palavra de Deus, a nossa oração se torna ainda mais poderosa, ainda mais eficaz, porque nós oramos diretamente a Deus, e os céus se abrem, e a glória de Deus repousa sobre nós, amados. A palavra de Deus diz que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se prostrava diante da presença de Deus para buscar a face de Deus, voltado para a cidade santa. Por conta disso ele é jogado na cova dos leões. A palavra de Deus diz que quando Daniel vai se humilhar perante Deus e buscar compreender acerca da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, da vontade de Deus, a palavra de Deus diz que Deus dá ordem ao anjo, e o anjo vem trazer resposta a Daniel. E ele move o reino espiritual, e o reino da Pérsia vem resistir ao anjo do Senhor por 21 dias. E quando o anjo chega, ele diz assim: não temas, ó Daniel, homem muito amado, porque era um homem que andava na presença de Deus em oração, queridos. Imagina, amados, nós separarmos todos os dias um tempo de oração, de meditação da palavra de Deus, os céus se abrirem sobre nós, no nosso quarto, em nosso lar, onde nós estivermos buscando a vontade de Deus, e Deus começa a colocar em nós a palavra, e começa a mover sobre nós, e começa a mostrar a sua vontade, e então nós vamos começar a andar não mais atrás das nossas adversidades,
dificuldades, mas nós vamos andar na frente das nossas dificuldades, porque Deus é aquele que revela o quê? O oculto e o profundo, meu amado, minha querida irmã. Quando nós andamos na presença de Deus, a palavra do Senhor, ela vai se abrindo, ela vai abrindo o nosso entendimento, ela vai abrindo a nossa compreensão, ela vai transformando nossos olhos que eram trevas, né, presbítero? Que agora vão se transformar em luz, e se os olhos que eram trevas demonstram uma grande treva em nosso interior, a palavra de Deus também nos dá margem para imaginarmos que se os nossos olhos forem luz, quão grande é essa luz que brilha dentro de cada um de nós. E essa luz é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amados. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, a palavra vai se abrindo. E a vontade de Deus vai sendo manifesta. E ela vai sendo revelada. E ela vai nos ensinando, vai nos instruindo, queridos. Enquanto nós estávamos louvando a Deus, eu me lembrei de um versículo interessantíssimo. Quando Deus chama Abraão, Ele vai dizer assim para Abraão: anda na minha presença e sê tu uma bênção. Se nós trazemos essa palavra para os dias de hoje, o que é andar na presença de Deus? O que é andar na presença de Deus e ser uma bênção, queridos? Andar na presença de Deus é andar em espírito. Andar na presença de Deus é andar de mãos dadas com o Senhor. Andar na presença de Deus é andar conhecendo a vontade do Pai. É andar honrando ao Filho e andar na direção do Espírito Santo de Deus, queridos. É isso, queridos, que Deus tem colocado e tem ardido e queimado no meu coração, o desejo pelo reino dos céus, o desejo ardente de buscar a face de Deus, em oração, queridos. A palavra nos ensina para nós entrarmos na presença de Deus com fervente oração. E fervente oração não é orar rapidamente, em voz alta, como faziam os religiosos, não. A fervente oração para Deus é expormos o desejo sincero do nosso coração. Ana era uma mulher estéril, mas quando ela entra no templo, ela derramou o quê? Da amargura da sua alma diante do Senhor por ser uma árvore seca. E ela derrama-se diante de Deus. E quando ela se derrama diante de Deus, o profeta tem por embriagada, ela vai dizer: eu não estou embriagada não, meu Senhor, mas falo da amargura da minha alma. E quando ela sai daquele templo, o que vai acontecer com aquela que derramou o desejo do seu coração? Deus ouviu a sua oração. Deus respondeu. Deus vai dar um filho. E o filho quem vai ser, queridos? Um dos maiores profetas e juízes do Velho Testamento, Samuel. Porque Samuel, quando era menino, queridos, olha como a palavra de Deus é interessante. Deus vai se revelando a cada um de nós à medida da nossa fé. Deus vai revelando a profundidade da sua palavra segundo a medida da nossa fé. Não saiba além daquilo que convém, segundo a medida da nossa fé. Nós precisamos compreender isso. E quando Samuel é menino, o Senhor vai dizer: Samuel, Samuel. E ele vai se levantar, ele vai até quem? Até o profeta. E o profeta vai dizer: não, não te chamei não, volta a dormir. Vai chamar a segunda vez, a terceira vez. E o profeta então vai instruir: Samuel, quando você ouvir novamente o Senhor lhe chamando, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Queridos, quando nós tivermos a percepção do Espírito Santo de Deus nos chamando para o íntimo, para o secreto, é porque Deus quer falar, porque Deus quer revelar, porque Deus quer mostrar, porque Deus quer pessoas, homens e mulheres que tenham o quê? Compromisso com Deus, para que busquemos o quê? O reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra de Deus diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que nós precisamos é do reino de Deus, é da presença de Deus, é da palavra de Deus, é de conhecermos a vontade de Deus, é de andarmos em verdadeira justiça e na justiça de Deus sobre a face da terra, queridos. Quando nós somos tomados, mergulhados no rio de águas vivas do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus vai se manifestar em nós, queridos. Oh, aleluia, imagine nós andamos por essa cidade e a sombra passando, as pessoas que são possessas serem libertas, o enfermo ser curado,
aquele que está desviado, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, ver em nós a presença, exalar o bom perfume de Cristo e desejar voltar para a presença do Senhor, e desejar voltar à comunhão com o Senhor, queridos. Aqueles que não conhecem, se renderem aos pés de Cristo e buscar falar: eu quero esse Senhor. Esses dias eu vi um testemunho de um ex-presidiário, que ele estava contando, quando ele estava preso. Ele era usuário de droga, e quando ele caiu na cadeia, ele diz: eu não quero mais essa vida para mim, eu quero mudar. E na cadeia ele se converteu e começou a buscar ao Senhor. Mas nessa mesma cadeia ele conheceu um homem, um pastor, que caiu no vício da droga, do crack. Diz que ele vendeu até a janela da igreja para poder comprar droga, crack, porque o vício estava terrível. Então ele falava para aquele pastor: olha, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero, isso não serve mais para mim, eu quero mudar de vida, eu quero Deus na minha vida. E aquele pastor falou: olha, fala o nome do rapaz lá, eu me esqueci. Ele diz: olha, eu já servi ao Senhor, conheço muito da palavra de Deus, mas Deus me deu um dom, é de ver pessoas que têm um chamado e têm um propósito nas mãos do Senhor. E ele dizia para este jovem: você vai muito mais longe do que eu fui na vida, na caminhada com o Senhor. E aquele jovem estava contando que quando eles estavam presos na igreja, dentro do pavilhão, dentro da penitenciária, eles começavam a cultuar a Deus, louvar a Deus e adorar a Deus. E em algumas vezes, ou inúmeras vezes, que acabava a energia e tudo ficava escuro, e eles continuavam louvando e adorando o nome do Senhor. E quando a força voltava, a energia voltava, eles se deparavam com homens criminosos, ajoelhados e dizendo que eles queriam se render a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, queridos. Porque a presença de Deus se fazia naquele local. A presença de Deus se faz presente nesse local, nessa noite, queridos. Amados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e habita em você, amém? Amém? Nós somos templo. E à medida que nós santificarmos a cada dia mais esse templo para o Senhor, que é o nosso coração, à medida que esse altar, que é o nosso coração, que é o nosso entendimento, ele for restaurado a cada dia mais, nós vamos reparando aquela aresta, aquela beirada que está quebrada, e vamos reparando, e ofertamos a Deus um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Deus vai recebendo desse sacrifício, e Ele vai derramando sobre nós da tua presença, da sua glória, da sua visitação, da sua revelação, dos seus dons, dos seus chamados, queridos. É isso, amado, que nós precisamos, buscar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Quantos exemplos nós temos da palavra de Deus, de homens que enquanto olhavam para o Cristo, venceram, conquistaram, começaram a andar por sobre as águas, mas quando tiraram seus olhos do Senhor, começaram a afundar, cometeram homicídio, caiu em adultério, viu a sua família ser destruída. Mas quando olhou para o Senhor resgatou, o Senhor levantou, o Senhor estabeleceu um nome de honra, porque o Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido, o Senhor, Ele traz para junto dEle. Um coração desejoso da presença de Deus, Deus derrama, querido. Quando o Senhor diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei, e coisas grandes e ocultas que você não sabe, eu te revelarei. Imagina, queridos, a experiência do apóstolo Paulo, e ele diz assim: conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu até o terceiro céu, e viu coisas que são inefáveis de dizer aos homens. Imagina a experiência que Paulo não teve com o seu Senhor. Imagine, queridos, de tudo que ele havia conquistado ao longo do seu zelo pelo judaísmo, um homem de posição, de autoridade, de conhecimento, de respeitado pela sua religião. Ele vai dizer: olha, tudo isso para mim é como esterco, eu abro mão de tudo isso, eu largo isso tudo de lado para alcançar a glória de Cristo Jesus.
Eu largo tudo isso por conhecer o meu mestre, o meu Senhor. E ele vai dizer assim que ele vai lutar para poder alcançar e conhecer a ressurreição de Cristo. Ele vai dizer que ele vai esmurrar o seu corpo para poder agradar o seu Senhor, queridos. É a busca incessante pelo Senhor, é o desejo a cada dia mais disso aqui que é mortal, que é corruptível, de ser absorvido pelo incorruptível, pela vontade de Deus, pelas promessas de Deus, amados, de buscar a presença de Deus. Queridos, algum tempo atrás, quando o Irã atacou Israel pela primeira vez, acho que uns 2 meses atrás, o meu coração entristeceu assim, porque eu falei, está chegando o fim, está se cumprindo. E por alguns dias eu fiquei triste pensando assim, não vai dar tempo para acontecer algumas coisas, para eu ver coisas acontecendo nesta terra, porque não vai dar tempo, o Senhor vai voltar antes. E num dos cultos nós estávamos aqui, era o presbítero Júlio que estava pregando sobre o Espírito Santo, que quando Deus soprou o vento do Espírito, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. E quando o presbítero Júlio estava falando a respeito do Espírito Santo, Deus me levou no livro de Atos, capítulo 1, quando os discípulos chegam para o Senhor e vai dizer assim, Senhor, é neste tempo que Deus, que o Senhor restaurarás o reino a Israel. Eles estavam preocupados com a restauração do reino, se era naquele tempo. E o que o Senhor vai responder? Não cabe a vós os preocupardes com os tempos, as estações que o próprio Pai estabeleceu por sua vontade, não. Mas ele continua dizendo assim, mas vós ser-me-eis minhas testemunhas, Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. E naquele momento eu compreendi que se um dia é como 1000 anos para Deus, nós estamos fadados ao tempo. O Deus não. Deus pode cumprir hoje, Deus pode realizar hoje, queridos. Nós não temos que nos preocupar com esse tempo que nós conhecemos. 7 dias, 24 horas por dia, 30 dias no mês, 12 meses no ano. Não precisamos nos preocupar com 365 dias para que Deus vá operar, se há tempo não para Deus operar. Deus, Ele pode, Ele quer e Ele vai operar ao cumprimento das suas palavras, das suas promessas. Mas nós precisamos do quê? Conhecer a vontade, conhecer as promessas, andar na presença do Pai, andar adiante dos inimigos. Queridos, a palavra de Deus diz que quando o inimigo vem contra o povo de Deus, armas emboscadas, Deus dá a revelação ao profeta, o profeta vai ao rei e diz assim, ó rei, não vai por esse caminho não, que ali tem uma emboscada. Há um povo que está te esperando em armadilha. E ali era desbaratada por 1, 2, 3 vezes, se não me falha a memória, a armadilha do inimigo. Porque Deus tinha livramento, Deus revelava a sua vontade, Deus revelava as artimanhas, o oculto e o escondido, para dar libertação e vitória ao seu povo, aos seus filhos. Querido, o que nós precisamos na vida é de Deus. E o que nós precisamos na vida é da palavra de Deus. Mais nada. Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Júnior, Paulinho está aí? Tá, Paulinho. A cantora acho que subiu, né? A cantora foi lá com as crianças. Queridos, Deus está nesse lugar. E o que nós precisamos, diga bem alto, o que nós precisamos. Primeiro acho que ressuscitar, que ninguém respondeu. Fale bem alto do que nós precisamos, querido. Diga para você mesmo, bem alto. De Deus, da palavra, que o Senhor nos ensina. Buscai, encontrareis. Pedi e recebereis.
batei e abri-se-vos-á. E recebereis o que? Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você tem desejo de Deus? Você tem sonhos com Deus? Tem sonhos de Deus? Você tem dito para Deus: Senhor Deus, eu queria ser usado assim, dessa forma, nesse dom, nesse chamado. Você tem dito? Isso está na vontade de Deus? Está? Então só resta uma frase: receba em nome de Jesus pela fé. Vamos buscar a Deus? Feche seus olhos em nome do Senhor. Deus está nesse lugar, que tem pedido para ser usado nesse chamado. É bem específico. Não são muitas pessoas que têm pedido. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Tem colocado diante de Deus claramente assim: Senhor, eu quero ser usado neste chamado, nesta direção. Eu quero ser usado desta forma. Tem colocado de forma específica diante de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Rekandarabassuri komanai. Rilama Shandara Kande Yandere Soromanai Kamanas Riranda Yandene Kanda Sukanda Bianebia Sebia Kandara Kanda Yandare Anda Rikande Sukyambanebia Siri Kanda Nebias Resandemiante Sonokama Sirikomanai. Deus, Ele tem compromisso com quem nós ouvimos Júnior e presbítero falando nessa noite. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando vocês, as irmãs que estão aqui na frente, o irmão, coloca diante de Deus, está entre vocês e o Senhor. E é muito sério que Deus coloca no meu coração no que Ele está fazendo nessa noite, que é um compromisso de busca, de consagração, porque Deus está dando talentos nessa noite. Mas assim como a parábola dos talentos nos mostra a seriedade e a necessidade da multiplicação desses talentos, assim Deus coloca no meu coração que isso que as irmãs e os irmãos estão aqui na frente pedindo, Deus está entregando segundo o anseio e o desejo do coração de cada um de vocês, segundo a medida da fé. Mas Deus fala muito forte: mas atente para não prestar um papel de tolo, de fazer um voto ou um compromisso e não cumpri-lo. Porque é sério, queridos, o que Deus está derramando aqui nessa noite. Deus vai despontar vocês, Deus vai levantar. Deus vai manifestar o seu chamado e os seus dons através de cada um de vocês. Gostaria de pedir ao pastor Valdeci se pudesse orar e ungir a cada um deles. Se o pastor assim entender que é a direção do Espírito Santo de Deus também.